Marquem bem estas palavras. Abrir portas para outras dimensões estaria dentro da possibilidade do projeto. Através dessas portas pode vir alguma coisa ou nós poderemos enviar algo através delas. Seja como for, isso irá mudar nosso mundo para sempre. Estas palavras foram ditas por Sérgio Bertolucci, que é nada mais nada menos que diretor de investigação e computação do CERN. E é sobre o colisor de partículas que iremos falar hoje. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Desde que foi colocado em operação em setembro de 2008, o colisor de partículas, administrado pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, ou CERN, tornou-se uma fonte inesgotável de suspeitas, desde a passagem interdimensional, criações de buracos negros que poderiam literalmente destruir o planeta ou desfazer a nossa realidade, até rituais satânicos realizados em suas dependências. O maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo está localizado a 90 metros de profundidade, diretamente abaixo do centro de controle do CERN, em Genebra, Suíça, e é composto por uma imensa estrutura em forma de looping, com aproximadamente 27 km de comprimento. É uma estrutura que acelera partículas subatômicas no túnel até atingirem velocidades extremas, com o objetivo de chocá-las umas contra as outras para testar e ver o que acontece. Segundo os cientistas, isso explicaria muitos dos segredos de nosso universo, sobretudo o que levou à sua criação em condições semelhantes à do Big Bang. O CERN foi responsável por pelo menos uma das maiores descobertas da humanidade, a do bóson de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus, que até então não passava de uma teoria. Desde a sua construção, rumores não faltam, bem como pessoas receosas, até aterrorizadas com a sua existência e implicações. Apenas a mera presença de algo tão grande localizado nas profundezas e seu assustador objetivo, que é o de ficar chocando partículas aceleradas na velocidade da luz, além da presença de cientistas trabalhando em estranhos experimentos, isso sem mencionar o fato de que recentemente alguém filmou da janela de um apartamento um suposto ritual satânico nas dependências do local. Tudo isso ajudou a criar uma sombria reputação, causando preocupação e gerando as mais esquisitas teorias sobre o que realmente está acontecendo lá. Um dos temores, pode-se dizer até que seja o maior deles, é que a instalação estaria tentando romper a barreira existente entre as dimensões para criar portais para realidades alternativas e acessos físicos para outros planos de existência. Um dos grandes problemas em abrir um desses portais não seria tanto o porquê não sabemos o que existe do outro lado, mas principalmente porque o que está do outro lado, imediatamente, saberia que nós estamos aqui e poderia vir até nós. Então, por tudo isso, temos uma situação em que um portal dimensional poderia constituir uma rota de entrada em nosso mundo para entidades e indivíduos potencialmente agressivos. Alguns pesquisadores sugerem que enquanto um portal poderia constituir um grave risco de segurança, existe também um receio criado tanto por religiosos como por adeptos do esoterismo, que incluem a crença de que o acelerador de partículas poderia ferir o tecido da realidade, de tal maneira que um portal para o paraíso e outro para o inferno também poderiam se formar. Isso permitiria a entrada física em reinos espirituais elevados, para onde não deveria existir acesso material.
Um enorme rumor surgiu em 2012 de que cientistas do CERN teriam estabelecido contato com os gigantes bíblicos conhecidos como Néfilins, através de um portal aberto quando o colisor foi acionado em sua plenitude e sofreu uma pane. O boato causou uma reação tamanha que a direção do CERN teve que vir a público e explicar que o desligamento foi realizado por um defeito e que nunca houve nenhum risco e menos ainda contato com agentes divinos. É dito por estudiosos do assunto que portais dimensionais poderiam surgir através do choque de partículas que danificariam a realidade, como a conhecemos. Stephen Quayle, que é um respeitado estudioso, e segundo ele, qualquer coisa poderia existir em outras realidades. Para Quayle, não há como saber quais seriam as formas de vida existente em outra realidade. Ele diz que o colisor é como um estilingue que arremessa partículas muito leves através de um pedaço de tecido esticado. Esse tecido, que representa a parede de nossa realidade, resiste à maioria dos choques, mas eventualmente partículas em alta velocidade acabariam produzindo um rasgo e este causaria a abertura de uma passagem. Segundo as duras palavras do próprio Quayle, abre aspas, o homem está brincando de Deus em busca da partícula divina e pode encontrar muito mais do que deseja, abrindo portas para realidades potencialmente perigosas. Existe o risco de encontrar seres interdimensionais tão estranhos e inumanos que o mero contato com eles poderia representar a nossa destruição. A maioria dos cientistas refutam essa possibilidade. Tratam esse receio como medo do sobrenatural. Contudo, há motivos para temer. Não por acreditar que existam anjos ou demônios nos reinos além de nossa dimensão, mas porque é bem possível que nós, como raça, não estejamos preparados para a implicação desse encontro. Abrir essa caixa de Pandora pode nos colocar frente a frente com algo que foge inteiramente à nossa compreensão. Fecha aspas. A maioria dos cientistas consideram essas teorias extremas e sem base, mas a ideia de que existe perigo em abrir passagens dimensionais persiste. Os teóricos da conspiração dizem já terem provas de que a operação do colisor de partículas já produziu resultados. Fotografias e filmagens de objetos desconhecidos sobrevoando o CERN nos últimos anos, várias gravações mostrando OVNIs, estranhos vórtices, globos luminosos e outros fenômenos foram obtidos por pessoas que acreditam se tratar de portais interdimensionais. Em dezembro de 2015, pessoas viram e filmaram uma espécie de globo luminoso flutuando no ar sobre o CERN. O objeto, que emitia um brilho alaranjado, entrava e saía de portais semelhantes a vórtices, sumindo e reaparecendo instantes depois. Outro evento ocorrido em maio de 2016 mostra que supostamente seria um portal em meio às nuvens, aparecendo acima do CERN. Esse portal se forma por alguns segundos, enquanto nesse mesmo momento uma pane de energia ocasiona o desligamento das instalações. O CERN emitiu uma nota afirmando que o incidente da pane foi causado por uma raposa, mas o que causa desconfiança na maior parte da população é que sempre que ocorrem esses fenômenos inexplicáveis, o colisor é desligado com a desculpa de que houve uma falha qualquer. Em 24 de junho de 2016, o CERN estava realizando um experimento chamado de Advanced Proton Drive Plasma Wake Field Acceleration Experiment, ou AWAKE. O objetivo era acelerar partículas supercarregadas através dos wake fields de plasma, guiados por um raio de prótons. Mas, no momento em que o colisor entrou em operação, uma estranha nuvem em forma de portal se formou sobre os céus da instalação. Em várias outras ocasiões, quando o colisor foi acionado, incidentes inexplicáveis foram reportados ao redor do mundo. Um deles, que não foi oficialmente confirmado, envolveria um avião que teria sido transportado com seus 170 passageiros da Bolívia para as Ilhas Canárias, a milhares de quilômetros de distância. O incidente supostamente teria ocorrido devido à abertura de um portal que transportou a aeronave de um ponto a outro no exato momento em que o acelerador estava em operação. Em junho de 2013, o colisor foi ligado mais uma vez para um experimento a respeito de supersimetria e também pela busca da matéria escura. E mais uma vez,
um estranho fenômeno foi reportado, dessa vez em uma cidade da Austrália. No exato momento em que o acelerador estava em funcionamento, um misterioso vórtice luminoso foi visto sobre a cidade, durando alguns segundos. Vários canais de televisão locais filmaram o estranho acontecimento que se tornou viral. Desde que o colisor de partículas foi posto em funcionamento, eventos bizarros e inexplicáveis têm ocorrido pelo mundo afora. Eventos que corroboram que algum portal já está permanentemente aberto e que seres e visões de lugares estranhos têm sido vistos. Um desses eventos ocorreu em 20 de junho e foi divulgado pelo jornal inglês Express. Tem gerado muitos debates na internet. Na ocasião, diversas silhuetas de figuras humanoides gigantes foram observadas nas nuvens acima do município de Nova York, como se estivessem olhando para a cidade. Apesar de incomum, essa não é a primeira vez que alguém presencia esse tipo de cena. No ano passado, por exemplo, os chineses gravaram uma cidade flutuante nos céus do país. Além da China, outro acontecimento semelhante também foi amplamente divulgado no Brasil, em 2012. Naquele ano, uma garota filmou uma ilha fantasma sobre o mar de Imbituba, Santa Catarina. Algo de muito sinistro a respeito do CERN, que vai desde a construção da estátua da deusa hindu Shiva, que é conhecida como a Destruidora, nas instalações do CERN, até uma outra que se refere ao próprio nome do CERN ser as 4 primeiras letras do nome Cernunnos, que é um deus pagão celta do submundo. E não é apenas isso. Uma parte do CERN está localizada abaixo da cidade francesa de Saint-Genès-Poilé, e alguns atentam para o fato de Poilé vem de Apolloniacum, ou, em latim, o nome pelo qual eram chamados os templos dedicados ao deus Apolo. O mesmo templo de Apolo que, segundo as lendas da região, teria sido construído na antiguidade como um portal, conectando o nosso mundo ao submundo de Hades. Seria este um portal já naquela época? O mais assustador de tudo isso é que não são apenas as pessoas comuns que têm receio do potencial do CERN e seu acelerador de partículas gigante, ou que temem os efeitos colaterais dos experimentos realizados nas instalações. O lendário físico Stephen Hawking, falecido recentemente, alertou que um equipamento como o colisor de partículas poderia criar um buraco negro que acabaria com todas as formas de vida como as conhecemos. E por hoje é só. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo ou numa realidade paralela qualquer. Boa noite.